início da década de 1960, o Brasil conhecia a nova capital, Brasília, comandada pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Naquela época, o mercado de seguros no Brasil era incipiente, a intermediação ainda não estava regulamentada e a organização dos corretores de seguros restringia-se a poucos estados da federação. Foi diante desse cenário que, em 1961, um grupo de corretores de Santa Catarina começou a se movimentar para formar uma associação. A entidade, que nasceu como Sindicato dos Corretores de Seguros e Capitalização de Itajaí, pouco tempo depois ampliou sua área de atuação e foi estadualizada. Em 1968, bem na época em que o Brasil vivia o auge do milagre econômico, a sede do Sincor Santa Catarina foi transferida para Blumenau, onde permanece até hoje. O primeiro presidente foi Carlos Fernando Prias, que assumiu a gestão do Sincor Santa Catarina de 1961 a 63. A profissão de corretor de seguros era regulamentada por uma portaria do Ministério do Trabalho. Com a promulgação da Lei 4.594, começou a ter necessidade de corretores de outras cidades que estavam se legalizando na forma da lei a serem sindicalizados. E o sindicato único que existia em Santa Catarina era exatamente o sindicato de Itajaí. O Krieger teve a oportunidade de sugerir para a gente estender essa base de Itajaí para a base estadual. E fizemos uma assembleia. Foi homologado a ideia e o sindicato, que era de Itajaí, transformou-se em sindicato em nível estadual. Em 1964, Prias foi preso por auxiliar na abertura do Colégio Pedro Antônio Faial, em Itajaí, acusado de comunista. E isso contrariava a ótica e o pensamento daqueles que tomaram o poder. Isso era uma subversão da ordem. E, na verdade, não estava subvertendo a ordem. Itajaí não tinha um colégio gratuito e nós fundamos, na época, um ginásio que era gratuito. Então, nós ficamos 45 dias presos aqui no Hospital Marieta Conde Bornhausen e fomos, em seguida, levados para Florianópolis, onde ficamos sob a tutela do Exército. E lá nós fomos, num determinado momento, torturados. O sindicato ficou sob intervenção do Ministério do Trabalho. Nessa época, quem estava à frente do Sincor Santa Catarina era José Alberto Krieger. Na presidência, Krieger se dedicou para que entrasse em vigor a lei que regulamentava a profissão dos corretores. O sindicato não possuía receita e nem dinheiro em caixa. Nós tínhamos lá a sede ainda, naquela ocasião, provisória. Funcionava numa garagezinha lá, né? E tínhamos lá depois o seu Nivaldo Detoy, já é falecido, mas o Nivaldo Detoy foi o secretário nessa época de intervenção, e o Alberto Miller, o tesoureiro. Né? Tesoureiro sem recurso, claro que o sindicato não tinha recurso nenhum, né? Não tinha, cada um tinha que fazer as coisas e patrocinando do próprio bolso para levar o assunto à frente. Havia muito conflito na época sobre essa questão de regulamentação, quem era ou quem não era corretor legítimo, né? Era um mercado de agentes de seguros que era um misto de corretores e seguradores ao mesmo tempo, né? Depois de José Alberto Krieger, o Sincor Santa Catarina foi comandado por Bertoldo Neitzel, considerado até hoje um dos grandes expoentes do ramo de seguros. Foi ele quem, junto com outros integrantes do sindicato, defendeu a mudança da sede para Blumenau. Quando o sindicato foi instalado em Blumenau, o município era considerado o mais rico do estado, conhecido nacionalmente, sobretudo pela indústria têxtil. Com poucos associados e as contas no vermelho, Neitzel conseguiu reorganizar o sindicato. Quem afirma com propriedade que Bertoldo Neitzel deu grande contribuição para o fortalecimento do Sincor Santa Catarina é o corretor Oswaldo Zendron. Aí eu recebi o convite do Bertoldo Neitzel, que era a organização de seguro. Ele chegou a ter 40 companhias trabalhando como representante. E existia um desafio no Oeste que era muito difícil a implantação. Em 1959 eu já fiz a primeira viagem, em 60 fui morar em Joaçaba, que era mais central tudo aquilo lá, né, que me facilitava a locomoção. A gente era chamado de picareta, ninguém acreditava sobre
entregar um papel sobre, né, que alguém dissesse, que alguém pudesse garantir qualquer evento danoso para o cidadão. Receber o dinheiro deles era troca de milho, de porco, de outros tal, né? Dona Ilka Henschel também lembra das dificuldades que passou ao longo dos 54 anos como corretora em São Bento do Sul. Eu comecei aqui com 17 anos, mal me formei em técnica e contabilidade, quando meu avô me chamou, olha, você tem que assumir o escritório, que na época ele era comerciante, aqui onde hoje é o escritório, e era agente de seguros, não era corretora ainda. E a primeira dificuldade foi logo no quarto, quinto ano, veio uma informação que o acidente do trabalho o governo tirou das companhias para o INSS. E nós, nessa altura, perdemos toda a nossa carteira. Uma das carteiras que nos incentivou foi quando o DPVAT era obrigatório para veículos. E nisso o governo novamente tira para deixar o DPVAT com o certificado do veículo, né, na hora que se faz o emplacamento. Mas no fim sempre conseguimos novamente, né, se recompor. Então eu acho que a Sincor foi uma coisa muito boa que aconteceu para os corretores. Outro pioneiro no setor de seguros, que faz parte do início da história do Sincor Santa Catarina, é o corretor José Pfiffer, hoje com 74 anos de idade. Começou a carreira em 1960 na Neitzel Corretora de Seguros. Em 1986, abriu a própria empresa, a JP. Ele lembra que as sucursais de hoje, como a Sul América, não existiam quando começou. Quem atuava eram os agentes, que não eram funcionários das seguradoras. No início da década de 70, é que as seguradoras começaram a contratar esses agentes como colaboradores. Blumenau era o polo dos seguros no estado, né? Tanto na parte de corretagem como na parte de representação das companhias. Em Joinville nós tínhamos a Brasil, que era tradicional, mas aqui, então as firmas aqui montavam várias inspetorias em vários pontos do estado. Uma das dificuldades da época era a comunicação. O telefone, para se falar com uma companhia no Rio ou São Paulo, a gente solicitava uma ligação para a telefônica em Blumenau numa segunda-feira, e se conseguisse falar numa sexta-feira, a gente ficava contente, né? Que hoje o cidadão pega um computador e tchau. Nós, para fazer uma comunicação, nós viajamos 12 horas para vir a Blumenau e 12 para voltar, por esperar a ligação, como falei, a vez 7, 8, 10 dias. Para o senhor Benjamin Gesser, corretor de Florianópolis, o uso do computador melhorou muito o trabalho. Ele recorda que antigamente o bom mesmo era apenas um número reduzido de corretores. Tanto trabalho para executar uma proposta, vamos supor, né? Não tem, é simplesmente sentar no computador. Tem os elementos, no caso do automóvel. Você tem o certificado do carro na mão, copia ali, passa o computador e sai a proposta feita, né? Antigamente não tinha, está ficando igual. Então, cada corretor trabalha simplesmente com uma companhia só. E hoje em dia, se não trabalha com uma só, está fora do mercado, né? Ainda hoje, o senhor Benjamin está na ativa, mas optou por continuar apenas com os clientes que já atende há 20 anos ou mais. Tem clientes de 20, 30, 40, 50 anos que já tem. Então, são clientes que não... são da família, que eu diria, né? Então, são clientes que eu tenho carinho especial, né? Por eles, né? Que o corretor deve ter ética, primeira coisa, e segundo, ter todo o cuidado de atendimento junto ao cliente, né? Isso aí, o cliente é algo do negócio dele. O corretor José Braz Batista, há 40 anos na área de seguros, concorda que as mudanças foram muitas. O mercado tinha uma tarifa única em todos os ramos, automóvel, não existia concorrência entre as seguradoras. Era uma tarifa única, todos trabalhavam em cima daquela tarifa e o seguro era feito mais pelo companheirismo, pela amizade com o corretor de seguros. Bem diferente do nosso mercado de hoje, onde hoje é concorrência de preços, produtos diferentes.
Naquele tempo as apostas eram enormes, datilografadas, algumas pautas de folha, e hoje se faz uma verba global, você segura uma empresa por um único valor segurado. No início, o profissional tinha que ter um conhecimento extremamente técnico. Precisava se conhecer muito bem o que se fazia. Hoje, são poucos os que entendem dessa área técnica. A maior parte das pessoas que trabalha em seguradoras faz parte da área de vendas e administrativa. Já aos 15 anos de idade, Alberto Carlos Miller começou a trabalhar na corretora de seu pai e guarda até hoje a carteirinha de associado do Sincor Santa Catarina do pai, que o inseriu na carreira. O número de registro era 176, ou seja, estava entre os primeiros corretores do Brasil. Ser associado do sindicato é uma relação de proximidade entre todos os colegas da profissão, tá? Junto com o segurador. O importante é a agregação dos corretores com a representação do sindicato junto a todos os níveis superiores que comandam o seguro no país. O Sincor Santa Catarina teve papel fundamental nessa evolução do trabalho dos corretores. Além da defesa dos interesses da classe, tem atuado na profissionalização e capacitação da categoria. Quando fala-se em nome sindicato no Brasil, ela trata-se que você logo pensa em greve, você pensa em baderna, você pensa em piquete, e que não é o nosso caso. O nosso caso, a nossa entidade, ela é voltada ao profissional corretor de seguros para que essa pessoa, para que esse profissional possa ter emolumentos para levar e conhecimentos para levar ao seu consumidor. Então, a entidade ela ficou preocupada em palestras, em workshop, em seminários, em congressos. Quer dizer, nós focamos muito para que essas informações do mercado, que hoje são diárias, possa passar para o corretor com a mais rapidez possível. E esse elo é a obrigação do nosso sindicato. No edifício Alameda Office, situado em um terreno que era de propriedade do Sincor Santa Catarina, funciona atualmente a sede do sindicato com uma estrutura moderna e capaz de atender às necessidades dos associados. Além disso, o Sincor está presente em todo o estado de Santa Catarina por meio de 7 delegacias localizadas nas regiões do Litoral, Alto Vale, Grande Florianópolis, Meio Oeste, Sul, Oeste e Norte. Em sua sede, o Sincor Santa Catarina também possui um auditório com capacidade para 90 pessoas, que leva o nome de Bertoldo Neitzel como forma de homenagear este grande nome da história dos corretores de seguros. Atualmente, além de se mobilizar em defesa da categoria, o Sincor Santa Catarina promove projetos sociais, a exemplo do Futuro Seguro, que leva literatura a crianças carentes, além de capacitação, como ocorre todos os anos em palestras e eventos feitos em várias cidades do estado. Alguns pequenos depoimentos, mas muitas histórias que cada presidente, cada diretor que me antecedeu teria para nos contar. Tivemos sim, nestes 50 anos, algumas derrotas e decepções, mas muito mais vitórias, conquistas e alegrias. Numa luta diária, cada uma em seu tempo. Queremos continuar trilhando neste caminho de união, de força e ética de nossos profissionais, quesitos já tão reconhecidos pela sociedade catarinense. Ao completar 50 anos de existência, o Sincor Santa Catarina faz uma homenagem a todos aqueles que fizeram parte dessa história de desafios e grandes conquistas. E espera que essa trajetória se fortaleça ao longo dos anos.
O Sincor Santa Catarina homenageia também a senhora Lúcia Rigueto, profissional atuante no mercado catarinense que iniciou sua carreira em 1969 na cidade de São Bento do Sul e contribuiu para a construção deste material. Dona Lúcia Rigueto faleceu no dia 16 de junho, enquanto este documentário estava sendo produzido.